isso, Pedro Sousa está comigo esta manhã. Vamos desde já partir para a análise deste tema e se calhar começando por aqui, não é? É uma notícia que tem alguma credibilidade, desde logo porque está a ser replicada por todos os sites espanhóis. Qual é que parece ser, neste momento, a probabilidade de este negócio vir a acontecer? Bom dia. Vamos ver. Vamos a factos. Primeiro facto. Os dois pontas de lança do Barcelona saíram. Roberto Lewandowski para a MLS e Ferran Torres nas últimas horas, o herói espanhol da final do Mundial, para o Paris Saint-Germain, ainda não é oficial, por 50 milhões de euros mais bónus. Último ano de contrato, saiu por 50 milhões de euros. Estes são os primeiros factos. Segundo facto, que já nos esquecemos. Faz agora um ano, precisamente um ano, o Sporting fez um enorme favor ao Barcelona, quando o Barcelona tinha dificuldades para inscrever jogadores e comprou 50% do remanescente de Trincão por 11 milhões de euros. Faz agora um ano para o Barcelona poder inscrever jogadores naquele mercado. Por isso dizias, e bem, que as relações entre o Sporting e o Barcelona são boas, desde há muitos anos, mas particularmente com as últimas intervenções no mercado, onde Jorge Mendes foi protagonista, mas também Deco, que é o diretor desportivo do Barcelona, e Bernardo Palmeira e Frederico Varandas do lado do Sporting. Estes são os dois primeiros factos. Terceiro facto. Suárez marcou como ninguém. São 38 golos. Sendo que fez 5 na Liga dos Campeões e o Barça valoriza isso muito. Repara numa outra coisa. Toda a gente fala já, a marca, o AS, o El Mundo Deportivo, o Sport, num plano B, caso falhe Alvarez. A probabilidade de falhar Alvarez é grande. A ver precisamente o Sport? É grande. Mas Alvarez tem uma diferença. Fez poucos golos na Liga Espanhola. O Alvarez fez apenas 7 ou 8 golos na Liga Espanhola. Mas fez 10 na Liga dos Campeões Europeus. Isso é um facto muito valorizado. É titular da seleção argentina e é 2 anos mais novo. Já foi alvo do Real Madrid também, não é? Sim. É 2 anos mais novo do que Luís Suárez. Depois, Suárez é conhecido pela sua passagem também pelo Almeria, onde na última época fez 31 golos na segunda divisão espanhola. E, portanto, quão possível é isto? Quão possível é a cabeça de Luís Suárez não estar bem? Essa é que é a questão e acho que isto acaba por explicar tudo. Início da semana, Newcastle, final da semana, Barcelona. E é difícil, vamos reconhecer, é difícil lidar com isto. E, portanto, percebo aquilo que disse Rui Borges ontem, da forma como disse, mas não podem colocar a cabeça debaixo da areia. Ele hoje vai estar no banco. A informação que tenho é que Ioannidis vai continuar a ser o titular do ataque do Sporting. Não haverá aqui qualquer receio quando comparado com Pote e Bragança, porque o jogador não pediu para sair. Ainda. Porque em maio não foi preciso dizer nada. Participou num comício de um candidato do Fenerbahçe. Acresce. Luís Suárez tem um dos melhores empresários do mercado, que é Fali Ramadani. Ramadani, a sua associação ao Newcastle é porquê? E Dedić. Ambos são, Dedić, Suárez, Fresneda do Sporting, são representados por Fali Ramadani, que é um extraordinário empresário e um homem que se movimenta muito bem em vários mercados e que tem várias parcerias, nomeadamente com Pini Zahavi, que penetra muito bem no Barcelona. E, portanto, é para levar a sério. À tua pergunta, a resposta é para levar a sério, sendo que está dependente do tal plano A, que é Julián Álvarez. E acho normal que Luís Suárez até seja, vou dizer, poupado ao jogo de logo, mas ele não pode estar a lidar bem. Ele já devia ter sabido ontem, quando faz aquela publicação a dizer que não durará muito tempo. Segundo Rui Borges, aquilo é habitual, é uma coisa corriqueira na vida de Suárez. Para mim não é, com todo o respeito ao treinador do Sporting, e portanto eu ontem aqui dizia, depois fui recebido de tudo, mas quando eu dizia que isto não vai acabar bem, é que ele não vai continuar no Sporting. Eu acho que há pouca margem. Desde maio tem que fazer um grande flic-flac, Luís Suárez. E portanto é para levar a sério este interesse do Barcelona, sempre e quando Julián Álvarez saia. Embora, termino recordando uma coisa que é muito importante. O Barcelona perdeu os seus 2 marcadores de golos, Lewandowski e Ferran Torres. Por Ferran Torres, 50 milhões. E até agora o Barcelona foi buscar 2 extremos. Gordon, ao Newcastle, repara bem, ao Newcastle, por 70 milhões de euros, creio eu, e Adeyemi, que é um alemão que estava no Borussia Dortmund,
um extremo que estava no último ano de contrato e que veio baratinho, 22 milhões de euros. E, portanto, o Barcelona já não tem as limitações para investir no mercado, muito mais agora com a saída de Ferran Torres, e, portanto, é para levar a sério. Muito bem, Pedro, já vamos voltar também a este tema, mas agora vamos também dar conta de uma outra notícia que tem poucos minutos. O Ryan Flamingo é o mais recente defesa central apontado ao Benfica. Segundo avança a imprensa holandesa, o Benfica está no topo da lista de interessados para contratar Ryan Flamingo ao PSV. A mesma fonte adianta que o campeão holandês está disponível para vender o passe do jogador de 23 anos por um valor a rondar os 20 milhões de euros. O internacional holandês de 23 anos era titular indiscutível na defesa do PSV, mas perdeu o estatuto na última época. Este é mais um dos possíveis nomes para reforçar a defesa do Benfica, dias depois de Rui Costa ter garantido que a chegada de um central está para breve. O Benfica fez uma sondagem por Tomori. Segundo o jornal Record, o Clube da Luz continua à procura de opções para o centro da defesa e o internacional inglês de 28 anos faz parte da lista de possíveis contratações. Também Fabrizio Romano já avançou que o Benfica já recolheu informações sobre o jogador junto do Milan, clube onde atua Tomori. No entanto, a operação apresenta dificuldades significativas, uma vez que as exigências salariais de Tomori são consideradas demasiado elevadas para o Benfica. O defesa está de saída do Milan, uma vez que não entra nos planos de Ruben Amorim. O Benfica ainda acredita que vai conseguir contratar João Palhinha neste mercado de transferências. São novos dados revelados pelo jornal Record. O Benfica tem esperanças num desfecho positivo no negócio, apesar de, ao que tudo indica, o médio já ter dado sim ao Aston Villa. O Bayern rejeitou a mais recente proposta do clube inglês. Ou seja, é esta postura rígida nas negociações e que está a adiar o fecho do negócio que está a dar esperança à SAD liderada por Rui Costa de que vai conseguir contratar João Palhinha até ao fecho deste mercado. Recordo que o Bayern não conta com o internacional português de 31 anos, mas insiste no encaixe a rondar os 25 milhões de euros. Richard Rios é um dos jogadores do Benfica que estão na lista de transferíveis. Os empresários do médio estiveram em Lisboa e, segundo o site Mais Futebol, querem desbloquear a situação do jogador. Os empresários do internacional colombiano foram informados que o Benfica pretende negociar Rios até para fazer um encaixe financeiro e atacar contratações. Ou seja, Richard Rios pode ser vendido e, por isso mesmo, os agentes do jogador vão agora à procura de clubes interessados para depois trazerem propostas concretas ao Benfica. Recordo que o Clube da Luz não pretende deixar sair Rios por um valor inferior a 30 milhões de euros. O Benfica está no play-off de acesso à Liga Europa, empatou a um golo na Escócia frente ao Hearts e seguiu em frente graças à vitória por 6-1 no jogo da primeira mão no Estádio da Luz. Marco Silva voltou a deixar Trubin no banco de suplentes. Samuel Soares foi mais uma vez titular na baliza. Houve várias estreias no 11 em jogos desta nova época. José Neto, Sheldrup, Richard Rios, Luque Bacchio e João Duran foram titulares. Apesar de ter dominado grande parte do jogo, o Benfica chegou a estar a perder. O Hearts marcou na segunda parte, mas o Benfica empatou pouco depois por Luque Bacchio. Com este empate e a vitória por 7-2 no total da eliminatória, a equipa de Marco Silva está agora mais perto da Liga Europa. O próximo adversário é o Aarhus, campeão da Dinamarca. A primeira mão é na próxima quinta-feira, no Estádio da Luz. Marco Silva voltou a dar a entender que há fugas de informação no Benfica. Depois do empate na Escócia, o treinador do Benfica foi confrontado pelo nosso jornalista Gustavo Lourenço sobre a possível saída de Dedić para o Newcastle. Na resposta, Marco Silva disse que os jornalistas sabem mais do que ele e que não têm qualquer informação sobre esse processo. Realçou também que muitos dos jornalistas já sabiam que Dedić seria titular bem antes do início do jogo. Sobre essa decisão, garante que ninguém lhe disse que não poderia usar o lateral. Por isso, realçou, não há interesses do mercado que se possam sobrepor aos interesses do Benfica. E ao quinto jogo oficial pelo Benfica, Langlais já usa a braçadeira de capitão. Foi o central francês, contratado neste verão,
que entrou em campo com esse estatuto. Com Oshness de fora e Tomás Araújo e Leandro Barreiro a começarem no banco, havia 2 capitães de equipa no 11 inicial. Samuel Soares, o terceiro da hierarquia anunciada por Marco Silva, e Langlais, o quarto. Mesmo assim, foi Langlais o capitão de equipa, até ao momento em que foi substituído por Tomás Araújo. Ao intervalo aconteceu essa substituição. Segundo as explicações dadas por Marco Silva, a escolha acabou por não ser Samuel Soares, já que é guarda-redes. O técnico do Benfica prefere que, sempre que possível, o capitão seja um jogador de campo. As negociações entre Futebol Clube do Porto e Roma por Rodrigo Mora foram interrompidas e o ambiente está tenso entre as partes. Segundo revelou o Vítor Pinto, subdiretor do jornal Record, as negociações foram interrompidas devido ao desentendimento nos objetivos que levarão o clube italiano a ser obrigado a comprar o médio no final da época, isto depois de empréstimo. Vilas Boas mostrou-se intransigente e considerou que as condições propostas pela Roma eram inaceitáveis. Foi por isso que o ambiente ficou tenso entre as partes. Ainda assim, as relações não estão extremadas ao ponto de o negócio ter ruído. Jorge Mendes tem sido mediador e tem procurado desbloquear o negócio. Cabe agora à Roma decidir se aceita as exigências do Porto para incluir objetivos facilmente atingíveis para tornar a compra de Rodrigo Mora oficial no final da próxima época. André Silva ainda está longe de voltar aos relevados. Segundo o jornal Record, André Silva continua em dúvida para a deslocação à Vila do Conde. O avançado português já começou a fazer trabalho de ginásio juntamente com o tratamento à respectiva lesão. No entanto, ao que apurou o jornal Record, André Silva ainda não vai voltar para já às opções de Francesco Farioli. Recordo que o jogador do Futebol Clube do Porto contraiu uma entorse no pé direito frente ao Alverca. A lesão pareceu, à primeira vista, mais grave, mas o departamento médico do Futebol Clube do Porto rapidamente afastou esse cenário. Diogo Costa chegou aos 350 jogos na carreira. O guarda-redes português atingiu uma marca redonda ao serviço do clube portista frente ao Alverca. Diogo Costa tem registros impressionantes na ainda curta carreira. Nos 350 jogos em que participou, em 147 não sofreu qualquer golo, o que representa 42% das partidas em que jogou. Só por uma vez não foi titular, desde que se estreou há 9 anos como profissional. Por outro lado, a permanência no Futebol Clube do Porto parece cada vez mais certa. Os rumores que existiam sobre a possível saída acalmaram. A direção, liderada por Vilas Boas, está por isso confiante na continuidade dos jogadores. A marca atingida pelo internacional português reforça a importância que o jogador tem para Farioli e para o clube.